Olá, pessoal. Hoje vamos fazer uma conversa final sobre a fisiologia do sistema nervoso. Eu vou mostrar para vocês várias figuras que, na verdade, a ideia é a gente fazer um apanhado, né? Mais ou menos juntar, vou fazer um fechamento do que nós já conversamos, tá? Então, vou mostrar várias figuras. Algumas não vou detalhar, né, porque senão entra muito na área da anatomia, mas é só para a gente fazer um fechamento e aí então fazer a conexão entre sistema nervoso e sistema muscular, e no próximo vídeo a gente já passa para o sistema muscular, né, deixando, entre aspas, o sistema nervoso para trás. Bom, esta figura, vocês estão vendo, foi a última que eu mostrei no vídeo anterior, né? E aí eu ressaltei os destinos dos neurotransmissores, né, após serem liberados na fenda sináptica. Essa figura traz para vocês o que eu falei quando nós conversamos sobre o axônio, né? Eu disse para vocês que havia axônios com bainha de mielina, outros, entre aspas, sem bainha de mielina, e que havia axônios com diâmetros diferentes, né? Neurônios com axônios de diâmetros diferentes, e é o que essa figura está mostrando para vocês. Vocês têm aí, deixa eu só pegar a caneta aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, são axônios que inervam a pele, que ele trouxe aqui o exemplo. E quando a gente fala, né, em axônios que vêm da pele, ou em axônios que vêm dos músculos, né, a gente pode usar uma nomenclatura que ele citou aqui, ó. Então, aqueles neurônios que têm bainha de mielina podem ser chamados de neurônios tipo A. E os sem bainha de mielina, neurônios tipo C, tá? E aí tem as subdivisões, né? A alfa, a beta, a gama, etc. Quando a gente se refere a neurônios que inervam a musculatura, né, a gente pode usar uma outra nomenclatura, ó, grupo 1, 2, 3 e 4. Tá? Aqui aparecem os diferentes diâmetros, né, dos neurônios com maior diâmetro até os neurônios com menor diâmetro, certo? Lembro para vocês que quanto maior o diâmetro do axônio, mais rápido é a velocidade de transmissão dos estímulos nervosos, né? Mais rapidamente aquela onda de sódio, aquela despolarização, passa ao longo do axônio e chega ao terminal axônico, fazendo com que se abram canais de cálcio, entrando cálcio no terminal axônico, o cálcio estimulando a exocitose e, a partir, né, através desse processo de exocitose, liberação dos neurotransmissores na fenda sináptica, certo? E esses neurotransmissores terão três destinos, né? Uma maior quantidade se liga aos seus receptores na célula pós-sináptica, uma certa quantidade é reabsorvida pelo neurônio pré-sináptico, que os liberou na fenda sináptica e reutilizado, e uma certa quantidade cairá na corrente sanguínea. Tá? E aqui, o tipo de receptores, né, que está conectado, está relacionado a esses diferentes tipos de neurônios. Tá? Eu não lembro se eu falei para vocês o que é propriocepção. Propriocepção, pessoal, é a consciência do meu corpo em relação ao espaço. Então, agora eu sei que eu estou sentado, né? O meu cérebro tem consciência, meu encéfalo tem consciência de que eu estou sentado, porque os meus próprios receptores, ou seja, estes receptores que estão localizados na musculatura esquelética e nas minhas articulações,
estão sendo estimulados de tal forma, esses estímulos estão sendo enviados para o meu cérebro e o meu cérebro tem consciência, então, da minha propriocepção, ou seja, da minha posição em relação ao espaço. Em outras palavras, que eu estou sentado neste momento. Tá? Muito bem. A propriocepção é isso, né? É a consciência do meu próprio corpo em relação ao espaço. E proprioceptores são mecanorreceptores, né, que estão na musculatura e nas articulações e que são estimulados de tal forma e enviam essas informações para o meu cérebro. Deixa eu limpar aqui para poder passar o próximo. Próxima figura. Aqui vocês estão vendo, ó, exemplos, diferentes exemplos de receptores mecânicos lá na pele. Tá? Então, vocês estão vendo, por exemplo, esses receptores do folículo piloso aqui, ó, que estão, né, localizados aqui no folículo piloso, envolvendo os pelos, né, aqui no folículo piloso, envolvendo os pelos, e é por isso que se vocês puxarem, né, o pelo, vocês sentem que está sendo realizado um estímulo, certo? Eles estão localizados aqui, ó, na derme, certo? E eu chamo a atenção de vocês que, como eu disse antes, ó, alguns desses receptores relacionados ao tato que estão na pele são neurônios, né? Vocês estão vendo aqui, ó, uma rede dendrítica e que daqui parte um axônio já que vai levar essas informações até a medula espinhal. Outros não são neurônios clássicos, né? Mas a maioria desses receptores, então, são neurônios mesmo, tá? E aqui vocês estão vendo que esses neurônios, ó, eles saem da pele aqui e se dirigem ao... Claro que vamos criar aqui uma situação, né? Vamos imaginar que todos esses neurônios aqui, ó, que estão neste segmento de pele, todos eles convergem, né? Formando o mesmo nervo espinhal, certo? E este nervo espinhal aqui, ó, se direciona para a medula espinhal, até chegar na medula espinhal, certo? Levando essas informações, então, para o sistema nervoso central. Então, localizar exemplos de receptores para vocês, receptores neste exemplo aqui na pele, tá? Nesta figura, vocês estão vendo um receptor daqueles que nós acabamos de ver na figura anterior, aqui, ó, representado, né? E que este axônio, então, vem lá da pele, formando o nervo espinhal, que vocês estão vendo ali, né? Nervo espinhal representado aqui, ó. E vocês podem observar que estes nervos espinhais, acho que vocês já viram isso na anatomia, estes nervos espinhais, quando eles estão próximos da medula espinhal já, eles se dividem, né, numa raiz dorsal formada por neurônios sensitivos, que estão trazendo esta informação, então, para o sistema nervoso central, especificamente para a medula, né, e por uma raiz ventral, que é constituída, deixa eu pegar outra cor aqui, por neurônios motores, ou seja, que vão levar esta informação do sistema nervoso central em direção à periferia, certo? Então, o nervo espinhal, ele tem tanto axônios de neurônios sensitivos quanto axônios de neurônios motores, tá? E bem próximo à medula, há uma divisão deste nervo espinhal, entre aspas, né? E os neurônios sensitivos entram na medula, formando a raiz dorsal do nervo espinhal, e os axônios de neurônios motores saem da medula, formando a raiz ventral dos nervos espinhais, tá? Aqui em cima, nessa figura de cima, vocês estão vendo uma representação do todo, né?
Ou seja, o estímulo chegando, por exemplo, aqui na pele, na mão, e os neurônios sensitivos, então, levando esse estímulo até a medula espinhal, né, que está localizada aqui assim, mais ou menos aqui assim, tá bem? Então, veja, eu estou situando vocês, né? Então, o que acontece quando esses receptores são estimulados é aquilo que nós vimos, né? Se abrem canais de sódio ali no neurônio, nos neurônios e no corpo celular, entra sódio, ou seja, acontece o potencial graduado, né? Este sódio é carga positiva. Se entrar, quando ele entra e este potencial graduado for forte, vai atingir o limiar, ou seja, menos 55 milivolts no mínimo ali na proeminência axônica. Se abrem mais canais para íon sódio, entra mais íon sódio, esses íon sódio e aí está gerado o potencial de ação, né, na proeminência axônica, com a entrada dessa segunda onda de sódio. Esse íon sódio, então, vai se propagando ao longo do axônio até chegar lá no terminal axônico, abrir canais para íon cálcio, entrar cálcio, cálcio estimula a liberação dos neurotransmissores por exocitose. Tá? É isso que eu estou dizendo para vocês, estou mostrando para vocês aqui o caminho, né? Mas vocês já sabem quando, já entendem quando eu digo um neurônio é estimulado, um neurônio passou o estímulo adiante. Tá? Deixa eu ver aqui a próxima. Próxima figura. Aqui, ó, é como se essa figura mostra para vocês, é como se nós dessemos um zoom, né? Ali naquela região do nervo espinhal, representado aqui, chegando, né? Ou bem próximo da medula, né? Aqui, pessoal, o interessante aqui, ó, é que esses esses neurônios sensitivos que formam o nervo espinhal e que estão trazendo as informações para o sistema nervoso central, né? Estou representando assim, ó, os neurônios que estão trazendo essa informação, neurônios sensitivos, né? Que estão trazendo a informação para o sistema nervoso central, os corpos celulares deles estão localizados aqui. E é por isso que aqui, bem próximo à medula, ó, existe esse alargamento do nervo espinhal. Este alargamento do nervo espinhal é a chamada, são os gânglios da raiz dorsal, né? Porque os corpos celulares desses neurônios sensitivos se localizam aí. Tá? Então, forma esse alargamento do nervo espinhal que a gente chama de gânglio da raiz dorsal do nervo espinhal. Tá? E vocês estão vendo aqui, deixando a medula espinhal, os neurônios motores pela raiz ventral, né? E vão levar esta informação motora, a resposta, né? Até o tecido-alvo, certo? Muito bem. O que mais? Aqui vocês estão vendo uma representação da medula espinhal, uma vista lateral e uma vista de costas, né? Uma vista posterior da medula espinhal e do encéfalo ali. E aqui vocês estão vendo, então, a medula espinhal, isso aqui também é anatomia, né? Vocês estão vendo a medula espinhal classificada, né? Dividida de acordo com com as suas diferentes regiões. Né? E vocês estão vendo os nervos espinhais, né, representados aqui. E os nervos espinhais, esses nervos espinhais, eles levam o nome, né, daquele espaço intervertebral onde eles chegam na medula, ou seja, C1, C2, T1, T2, T3, T5, L2, L3, S4 e S5, né? Certo? Então, aqui vocês estão vendo, né, os nervos espinhais representados aqui por essa visão posterior, e evidentemente existe o direito e o esquerdo, né, que chegam nos espaços intervertebrais e recebem o mesmo nome daqueles espaços intervertebrais onde eles estão chegando na medula, certo?
Só para ajudar vocês a enxergarem melhor esses nervos espinhais. E lembrando para vocês, né, pessoal, que os nervos espinhais formam o sistema nervoso periférico, ou seja, é aquele sistema nervoso que está fora do sistema nervoso central, tá? O que mais temos aqui? Próxima figura. Aqui, mais uma vez, mostrando para vocês o caminho que os estímulos estão percorrendo, né? Vindo, por exemplo, lá da pele, através dos neurônios sensitivos, né? Tá aqui, ó, chegando pela raiz dorsal do nervo espinhal, entrando na medula espinhal, levando esse estímulo pela medula espinhal até um determinado ponto, fazendo sinapse com um segundo neurônio que transcusa, ou seja, faz transcusão, ou seja, passa para o lado oposto, né? E no nosso exemplo aqui, o estímulo vem do lado esquerdo. Em um determinado momento, esses neurônios passam para o lado direito, fazem sinapse com neurônios do lado direito, ó. E aí, aqui lá no tálamo, né, naquela porção já central do cérebro, há uma nova sinapse e este neurônio terciário aqui leva esta informação até o córtex somatosensorial primário, que é o destino final destas informações táteis. De todo o nosso corpo, o destino final delas é o córtex somatosensorial primário, assim como temos o córtex visual, o córtex auditivo, né? O nosso córtex. O que é o córtex cerebral, pessoal? São aquelas camadas de neurônios mais externas do nosso cérebro, né? E que formam, então, o córtex. No córtex, nós elaboramos as informações, digamos assim, as respostas, né, mais raciocinadas. Então, é onde se dá o nosso pensamento, né? O nosso raciocínio, digamos assim. Tá? Nós temos o nosso córtex cerebral mais desenvolvido do que outras espécies. Isto nos dá a capacidade de raciocinar, né? Raciocinar. As outras espécies, os animais, por exemplo, eles são considerados, digamos assim, eles têm inteligência, né? Mas eles têm uma inteligência mais rudimentar do que a nossa, certo? Muito bem. E então isso aqui, pessoal, essa transcusão que a gente diz, essa passagem, essa troca de lado, né, explica aquilo que a gente ouve às vezes desde criança, né, que um estímulo que chega na minha mão direita digamos assim, levado até o meu córtex somatosensorial esquerdo e vice-versa, tá? Certo? Então, muitas vezes, uma pessoa, por exemplo, sofre uma lesão cerebral do seu lado esquerdo, do cérebro, né, em alguma região do cérebro, no hemisfério esquerdo, né, e ela vai, por exemplo, perder os movimentos parciais ou totais, enfim, das mãos, ou da mão, ou da perna, enfim, dos dedos do lado direito, né? Porque em algum momento do nosso sistema nervoso central há essa transcusão, né? Essa troca de lado. A gente não sabe exatamente por que isso acontece, tá? Mas acontece. Bom, então esse é o caminho, é o destino final, né? Desses estímulos táteis, por exemplo, estímulos táteis que nós estamos falando deles, né? Eu peguei os exemplos daqueles receptores da pele lá, são levados até o córtex somatosensorial primário, tá? Vamos adiante. O interessante, essa figura mostra isso para vocês, é que o nosso córtex somatosensorial primário, ele já está todo delineado, digamos assim. Esta figura mostra para vocês, lá no nosso córtex somatosensorial primário, aonde chegam as informações de cada um dessas porções do nosso corpo aqui, tá? Então, o nosso córtex, ele já está todo mapeado, digamos assim, e a gente conhece, né?
cada região do córtex aonde chegam estímulos de determinadas partes do corpo, tá? Do nosso corpo. Isso já se conhece, tá? Vamos adiante. Como eu disse para vocês, pessoal, eu estou fazendo, digamos assim, um fechamento do nosso sistema nervoso central, né? Então, eu estou mostrando várias figuras, comentando um pouco de cada dessas figuras. Evidentemente que a pessoa que não assistiu os vídeos anteriores e vier diretamente assistir o último vídeo, talvez não entenda muito, porque tudo que eu estou fazendo aqui, para entender tudo que eu estou dizendo hoje, é fundamental assistir os vídeos anteriores, né? Então, estou só fazendo esse fechamento, repito. Muito bem, vamos adiante. Aqui. Esta figura, pessoal, é uma visão, né? O desenho está nos dando uma visão aqui ventral do encéfalo, certo? Vocês já sabem que encéfalo não é sinônimo de cérebro, né? O cérebro é uma das 3 porções do encéfalo, e aqui vocês estão vendo o cérebro, vocês estão vendo o cerebelo, e vocês também estão vendo o tronco encefálico, tá? E o que está mostrando para vocês aí, também não vou entrar em detalhes, porque é anatomia, vocês já devem ter visto isso, ou vão ver. Estes são os 12 pares cranianos, tá? Que esses pares cranianos, vocês estão vendo aqui, ó, por que pares? Pares porque são pares, né? São nervos e dois, né? Direito e esquerdo, assim como os nervos espinhais. Tá? Então, e esses pares cranianos aqui, eles recebem o nome, ó, olfativo, que obviamente já dá ideia para vocês que tipo de informação esses nervos olfativos carregam, né? Obviamente, olfato. Tem aqui o nervo óptico, que obviamente traz informações lá da retina, né? Tem o óculo motor, tem o troclear, o trigêmeo, tem o nervo vago, que inerva várias porções, né, vários órgãos da nossa cavidade abdominal, especialmente, tá? Esse nervo vago, muitas informações do trato digestório passam pelo nervo vago e chegam ao encéfalo e vice-versa, né? Então, o vago é fundamental na inervação do trato digestório. Pois bem, então estes 12 pares cranianos, vocês estão vendo que são 12, né? Eles são classificados pelo seu nome e também recebem uma numeração em números romanos. Então, existe o par craniano número 1, que é o olfativo, o par craniano número 2, que é o óptico, o par craniano número 5, que é o trigêmeo, o par craniano número 10, que é o vago, e assim por diante, até o número 12, que é o hipoglosso, tá? Certo? Estes pares cranianos, vocês estão vendo, está representado aqui também, né? Obviamente são pares porque tem o direito e o esquerdo. E está representando aqui, ó, que esses nervinhos, né? Eles chegam direto no encéfalo, direto na nossa cabeça, por isso são pares cranianos. Estes 12 pares cranianos, mais os nervos espinhais, que são aqueles nervos que chegam na medula espinhal, formam o sistema nervoso periférico, certo? Então, o sistema nervoso periférico é constituído pelos 12 pares cranianos, mais os nervos espinhais, tá bem? Então, essa é a ideia que eu queria dar para vocês. E na próxima figura, vocês vão ver um quadro. Deixa eu passar aqui. Vocês estão vendo aqui, identificado, né? Só para complementar a figura anterior. Eu repito, não vou entrar em detalhes, porque é só preciso repetir, vocês só olharem e lerem aí, né? Então, exemplo, o par número 1 aqui, que vocês já viram ali na figura anterior, é o olfatório. Né? Que tipo de informação
este par craniano carrega? Informação sensitiva. Qual é a origem dele? O bulbo olfatório, né? Qual é a função? Obviamente, ele está relacionado à sensação de olfato, né? Ao sentido do olfato, do cheiro, certo? Da onde ele traz essa informação, evidentemente, lá da mucosa nasal, do epitélio, né? Epitélio olfativo, tá? Então, e assim por diante, né? Vocês podem ver aí, né? Por exemplo, o nervo vago, que é o 10º nervo paracraniano, né? Ele é misto. O que significa misto? Ele é formado tanto por neurônios sensitivos quanto por neurônios motores, certo? Origem dele, medula, né? Medula oblonga, não é a medula espinhal. Aí aqui tem todas as funções, né? Ou seja, todos os estímulos que ele carrega. E vocês podem ver que está muito relacionado ao sistema digestório, certo? Ao sistema digestório. Então, aqui o tipo se refere a sensitivo, estímulos sensitivos, motor, estímulos motores, e misto, como é o caso do nervo vago, estímulos sensitivos e estímulos motores, ou seja, tem neurônios sensitivos e neurônios motores, tá? Então, essa é a mensagem aqui, que pares cranianos, mais os nervos espinhais, né, formam um sistema nervoso periférico. O que mais temos aqui? Bom, já nos dirigindo ao final, e já começando a fazer a transição do sistema nervoso para o nosso próximo sistema, que é o sistema muscular, e que evidentemente é controlado pelo sistema nervoso, eu mostro essa figura para vocês, que já não é novidade, vocês agora já entendem, né? Está representado aqui um músculo, este é um músculo estriado esquelético, né? Um músculo da perna aqui, e que existem aqui, ó, neurônios sensitivos, que quando são estimulados, levam esta informação sensitiva até a medula espinhal, ou seja, até o sistema nervoso central. Esses estímulos sensitivos são enviados ao encéfalo e também geram aqui um estímulo gerado uma resposta gerada na própria medula, que é um reflexo motor, não aqueles estímulos que são gerados, aquelas respostas que são geradas na própria medula, pessoal, são chamados de reflexos medulares, né? Um reflexo motor, um reflexo medular. Mas a maior parte dos estímulos que chegam na medula espinhal, eles são levados ao nosso encéfalo. Alguns deles já geram uma resposta medular mesmo, um reflexo motor, um reflexo medular, que é o exemplo que ele está dando aqui. E esta resposta, então, né, esses neurônios motores saem pela raiz ventral do nervo espinhal e vêm trazer esta resposta motora até aquela região, aquele músculo que foi estimulado, certo? Tá bem? Chama a atenção de vocês aqui, ó, que ele chamou o neurônio de associação, que é aquele neurônio que passa o estímulo do neurônio sensitivo para o neurônio, aqui está o neurônio de associação, né, que está fazendo o meio campo entre o neurônio sensitivo e o neurônio motor aqui, ele chamou de neurônio de associação. E eu chamei lá atrás de interneurônio, que são sinônimos, né? Interneurônios ou neurônios de associação, tá? O fato é que a todo o estímulo que chega ao nosso corpo é gerada uma resposta, né? Essa resposta motora, certo? Então, o nosso foco a partir de agora vai ser a sinapse do neurônio motor somático com o nervo, perdão, com o músculo, tá? Com o músculo, que é o que essa figura está mostrando para vocês e foi o que eu destaquei aqui, tá?
passar para a próxima figura. Aqui, ó, tá de novo mostrando a associação do sistema nervoso com o sistema muscular. Essa figura é um pouco mais rica que a figura anterior, ó. Esta figura está mostrando para vocês, nessa barra marrom, representado sistema nervoso central. Aqui está representado tecidos-alvo do sistema nervoso. Que tecidos-alvo são esses? Músculo estriado esquelético, que é aquele músculo sobre o qual nós temos controle consciente, né? Em outras palavras, é o músculo que nós contraímos, relaxamos e podemos nos movimentar, seja qual movimento for, né? Isto é, consciente. E existe também outros tecidos-alvos aqui, como, por exemplo, o músculo liso. Onde é que existe músculo liso? Na parede dos nossos órgãos. Músculo cardíaco, ou miocárdio, que é um músculo cardíaco, né? O nome já diz. E ainda células endócrinas, células que constituem as nossas glândulas. Então, esses são os tecidos-alvos do sistema nervoso. Então, quando nós falamos que o tecido-alvo é o músculo esquelético, nós estamos falando dos neurônios motores somáticos, né? Aqueles neurônios motores que formam os nervos espinhais. Quando nós falamos em músculo liso, músculo cardíaco ou células endócrinas, nós estamos falando do sistema nervoso autônomo. Ele chamou de sistema nervoso vegetativo aqui, eu vou chamar de sistema nervoso autônomo. Melhor eu escrever aqui, S-N-A, sistema nervoso autônomo, que tem uma via simpática e uma via parasimpática, certo? Estes neurônios também são neurônios motores e que levam esta informação a tecidos, ou seja, ao músculo liso, ao músculo cardíaco e às células endócrinas. Vejam que esse sistema nervoso autônomo aqui, ó, ele é autônomo por quê? Porque ele inerva órgãos ou tecidos-alvo sobre os quais nós não temos controle consciente, tá? Então, o neurônio motor somático inerva músculo estriado esquelético. E músculo liso, músculo cardíaco e células endócrinas são inervados por neurônios simpáticos e parasimpáticos, consequentemente que formam o sistema nervoso autônomo. Tá? Então vejam que é diferente. Aquele tecido-alvo sobre o qual nós temos controle consciente é inervado por neurônios diferentes, obviamente, daqueles tecidos sobre os quais nós não temos controle voluntário, controle consciente, certo? E vejam que, independentemente do tipo de tecido-alvo, estes neurônios que estão levando a informação do sistema nervoso central até a periferia, né, isso aqui é periferia, né, agora, formam o sistema nervoso periférico. Então, eu espero que tenha ficado bem caracterizado para vocês o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, tá? Muito bem. Independentemente de ser neurônio do sistema nervoso central ou ser neurônio do sistema periférico, sistema nervoso periférico, tudo que nós falamos de estímulo nervoso serve para todos os neurônios, ou seja, chegou o estímulo, abre canal para íon sódio, entra sódio, se atingiu o limiar, entra mais sódio na proeminência axônica, que se dirige para o terminal axônico, abrem canais para íon cálcio, entra íon cálcio no terminal axônico, estimula exocitose, ou seja, estimula a liberação de neurotransmissores na fenda sináptica por exocitose. E os neurotransmissores vão se ligar à sua célula-alvo. E assim os estímulos nervosos vão passando até chegar aos tecidos-alvo. Certo, pessoal? E controlar esses tecidos
a função, né, o funcionamento desses tecidos-alvo, certo? Então, eu acho que só tem mais uma figura. Esta figura é uma foto de microscopia, né? E vocês estão vendo o que já viram aqui, já entendem aqui. Aqui está representado um terminal axônico, ali as vesículas sinápticas, contendo neurotransmissores, evidentemente. Aqui vocês estão vendo esse aspecto de estria, portanto, é um músculo estriado esquelético. Que estria, professor? Uma região mais clara, uma região mais escura, uma região mais clara, uma região mais escura, uma região mais clara, né? Ou seja, estrias, músculo estriado esquelético. Vocês estão vendo aí uma sinapse do neurônio motor somático com um músculo estriado esquelético. E aqui, o espacinho aqui, né, está indicado para vocês a fenda sináptica. Aqui é onde os neurotransmissores serão liberados depois que acontecer neste neurônio aqui, né, tudo que nós já vimos em termos de estímulos nervosos. Certo, pessoal? Passamos um pouco do tempo, mas eu queria fazer esse fechamento e já fazer um link com o nosso próximo assunto a partir do próximo vídeo. Então, nós vamos falar de fisiologia do sistema muscular, tá? E aí nós vamos falar dos diferentes tipos de músculo, tá bem? Um abraço e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, em breve. Tchau, tchau. Aqui.